João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais? Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Como de praxe, eu começo a pregação chamando a sua atenção para o lugar em que isso se encontra no livro. Qual é o momento do livro? Até o capítulo 12 do Evangelho de João, nós estivemos sendo orientados pelo apóstolo, inspirado por Deus, quanto ao ministério público do Senhor. O ministério que ele fazia nas ruas, no templo, nos lugares onde as pessoas tinham acesso. Nem sempre o mais fácil, mas sempre possível. Acesso ao seu ensino, acesso aos sinais que fazia. Mas, a partir do capítulo 13, o Senhor se aparta do público e passa então a ficar apenas com os seus discípulos. E isso se dá do 13 até o 17. O capítulo 13 já estudamos. É aquele que tem os passos da Páscoa. Os passos dentre os quais o Senhor instituiu a ceia. E já fizemos os paralelos sobre isso com os outros evangelhos em outras pregações. Com o final do capítulo 13, já revelado o traidor, já instituída a ceia do Senhor. Inicia o capítulo 14, um trecho longo de 3 capítulos, 14, 15 e 16, em que o Senhor discursa aos seus discípulos. Eu lhes digo discursa porque há poucas interrupções com perguntas dos seus discípulos. Ele os está ensinando de fato. E o ensino do Senhor Jesus é o ensino típico hebraico. Não é um ensino que tem a lógica grega, seguindo passo após passo, com se A é verdadeiro e B é verdadeiro e ambos implicam-se mutuamente, C é verdadeiro como conclusão. Não. O raciocínio hebraico é circular. Ele passa por um assunto, passa por um segundo, um terceiro e retoma o primeiro. E vai avançando enquanto os assuntos vão sendo abordados. Logo, entre 14 e 16, este sistema de exposição está presente no discurso do Senhor Jesus. Os temas abordados hoje serão retomados futuramente, com outros detalhes, mas os mesmos temas. E fechando essa sessão, tem o capítulo 17. E o 17 não é o Senhor falando com os discípulos, é o Senhor, nosso Senhor Jesus, falando com o Pai. É a sua oração intercessória, a oração chamada de sacerdotal do Senhor. O que nós começamos a ver então, localizando-nos no livro, é o início desse discurso do Senhor Jesus, de modo privado diante dos seus discípulos. Mas se esse é o momento do livro, qual é o momento do Senhor Jesus? Como está o Senhor Jesus neste momento? Nós podemos aprender isso pela própria palavra. E algumas coisas já foram vistas com os irmãos no capítulo 13. Veja lá, 13:1. Como está o Senhor Jesus? O Senhor Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Senhor Jesus está num momento de manifestação a mais clara a respeito do seu amor pelos seus discípulos. Pelos seus discípulos. Judas já está fora. E este é um dos momentos marcantes para o Senhor Jesus também aqui. Porque você passando no 13, verso 21, você vê que além de amar os seus discípulos e até o fim,
o Senhor também está angustiado. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou e apresentou quem era o seu traidor. Amor pelos discípulos, mas angústia, a iminência do sofrimento, marcando aquela ceia em que ele estava. E é o momento da ceia que prossegue com o capítulo 14. Mas há mais aqui. Se nós olhamos para os versículos 31 e 32 do capítulo 13, vemos que esse momento do Senhor também era de glorificação. Ele diz, quando saiu Judas, agora foi glorificado o Filho do Homem. E nós vimos que essa glorificação é na sua humilhação. Já temos estudado. Ele é glorificado na sua obediência. Ele é glorificado na sua fidelidade, na precisão com que revela ao Pai. Que momento é esse, então, do Senhor Jesus? É de amor pela igreja, por nós, pelos seus, até o fim. É de angústia, porque ele padeceria a morte no lugar destes aos quais amou, a nós. E é também de glorificação. Glorificação na sua humilhação. Isso tem que estar em nossas mentes quando passamos os olhos pelos capítulos 14 a 16. Mas há também um outro momento, e esse outro momento nos atinge. Nos atinge como participantes do momento. O momento do livro, o momento de Cristo, mas há também o momento dos discípulos. Como estavam os discípulos naquela hora? E nós verificamos algo sobre como estavam os discípulos, particularmente olhando os versículos 36 a 38 do capítulo 13. Olhe lá. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vai? Respondeu Jesus, para onde vou não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Qual é o sentimento dos discípulos na presença de Cristo? É uma angústia compartilhada. É temor. Vejam, irmãos, o Senhor Jesus, e os evangelhos todos falam sobre isso, passou por uma praia de um grande lago chamado Mar da Galileia e chamou homens para que fossem feitos de pescadores de peixes, pescadores de homens. Estes homens, diz a palavra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo para seguir a Cristo, circulando pelas bandas da Galileia, da Judeia e mesmo de Samaria. Se deixaram tudo, deixaram suas famílias, deixaram seus trabalhos. E andando com Jesus, deixaram também a sua reputação. Deixaram tudo. E então, tudo sugeria naquele momento, quando ele disse no verso 33, Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Eles se assustam. Mas nós deixamos tudo para estar com o Senhor, agora o Senhor vai para um lugar e a gente não vai junto. Para onde o Senhor vai? A pergunta não é esta de Pedro no 36? Senhor, para onde vais? E então o Senhor responde à semelhança do que disse no verso 33. O temor está no coração dos discípulos. Pedro apenas os representa. Pedro fala com o Senhor Jesus, talvez à parte dos demais. Talvez fale ao Senhor Jesus próximo do seu ouvido. Talvez fale com o Senhor Jesus sem que os outros ouçam. É quase uma conversa privada. Mas estão diante dos demais. É a angústia de todos que ele manifesta. E o Senhor Jesus, respondendo a esta pergunta, naquela particularidade relativa, expõe Pedro na sua fragilidade, mas segue adiante. E apresenta, então, nos capítulos 14 a 16, as respostas que aqueles homens precisavam ouvir.
eles não as entenderiam perfeitamente. Essa é uma característica que marca a nós, homens e mulheres pecadores. Nós somos desatentos. E nós, quando ouvimos as coisas, guardamos apenas aquilo que nos interessa. E por vezes do jeito que nos interessa. Eu tenho certeza que eu, pecador, falando daqui muitas vezes, disse coisas que foram totalmente invertidas pelos ouvidos de alguns na Assembleia. Aconteceu também com o pregador perfeito, com o pregador que não deu uma palavra fora do lugar, o nosso Senhor Jesus. Falava e era como se os ouvidos estivessem tampados. Falava, sinalizava, explicava, e as pessoas mal compreendiam. Por isso tantas perguntas eram feitas. Para onde vai, Senhor? Mas eu tenho explicado. Então o Senhor agora amorosamente, porque amou os seus discípulos até o fim, sabendo muito bem o que é angústia, o que é temor, porque ele sentia isso e identificava isso nos seus discípulos. E seguindo até o fim do seu ministério de humilhação, que seria coroado com glória, o Senhor então passa a apresentar fundamentos do consolo. Fundamentos para o seu consolo e para o meu. Fundamentos que vão além das meras palavras. Vão para aquilo que realmente dá substância, dá amparo. É a rocha sobre a qual nossos pés podem se amparar. Ele começa dizendo, 14, verso 1, primeira parte. Não se turbe o vosso coração. Meus irmãos, nós vivemos dias atualmente em que a palavra ou a frase comum que foi dita e repetida e muitas vezes foi: vai ficar tudo bem. Com base em quê se diz isso? Vá dizer isso para alguém que perdeu um familiar por causa da Covid. Vá lá. Vai ficar tudo bem. Vai sim. Estou jogando terra sobre o caixão. Vá dizer isso para aquelas pessoas que, por causa das loucuras que foram praticadas, ficaram sem renda, sem trabalho, sem expectativa de sustento da família. Vai ficar tudo bem. Palavras vazias. Palavras sem fundamento. O Senhor Jesus não faz assim. Quando ele diz, não se turbe o vosso coração, ele está dizendo para aquelas pessoas que existe um fundamento para que elas fiquem calmas. Ele, o Senhor Jesus, sabia exatamente como as coisas acabariam. As aparências poderiam enganar. As aparências poderiam dizer, ele está vencido, ele vai ser morto, ele morreu na cruz. Aparências de derrota. Mas o Senhor Jesus na cruz era vitorioso sobre o inimigo. Ele sabia então o que dizia, não se turbe o vosso coração. Ele passa a explicar o sentido do não se turbe o vosso coração a partir da parte B desse mesmo versículo. Olha ali. Credes em Deus? Crede também em mim. Irmãos, só um louco, ou um mentiroso, ou um blasfemo poderia dizer isso, a não ser que ao invés de louco, blasfemo, mentiroso, fosse Deus. Porque ele está apelando para a maior e mais profunda convicção daqueles homens. Homens judeus crentes em Deus. Vocês creem em Deus? Creiam em mim da mesma maneira. Assim como, então também,
Creia em Deus, creia em mim. A palavra do Senhor Jesus tem um sentido de unidade. Eu sou tão confiável quanto Deus. Confiam em Deus? Confiem em mim. Este, meus irmãos, é o primeiro e mais sólido fundamento para que ele possa dizer: não se turbe o vosso coração. Ao invés de palavras vazias que resultarão em nada, palavras com o fundamento do Criador de todas as coisas do céu e da terra, palavras com fundamento no Senhor, no centro da fé dos discípulos. Vocês creem? Então, façam o mesmo a meu respeito. A unidade de Deus é o que ampara a nossa tranquilidade. Eu lhe pergunto, diante das aflições que você certamente passa na vida, quando você está aflito, é do Senhor que você se lembra, da sua fidelidade, do amparo que Ele lhe dá, uma segurança que extrapola e vai além do tempo? Ou você fica pensando: e agora como faço? Estou doente, onde vou arrumar dinheiro? E agora o que faço? Estou sem dinheiro para alimentar minha família, que farei? Esta é a primeira pergunta que lhe vem à mente. Ou não se turbe o vosso coração. O Deus Todo-Poderoso e Fiel sustenta a minha vida e Ele é plenamente confiável. Que passa pela sua cabeça? Talvez, se passarem as perguntas: de onde virá o dinheiro ou de onde virá a saúde, o seu coração continue atribulado. Mas se você se lembrar que o Senhor é digno de confiança, o seu coração começará a ficar mais tranquilizado, confortado, com esse fundamento do consolo. Mas isso não é tudo. Há mais. Ele fundamenta o nosso consolo, mostrando, irmãos, que a vida do discípulo de Cristo não tem finalidade última no tempo. Como é difícil dos cristãos ouvirem e entenderem isso. Verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Irmãos, os homens estão angustiados porque temem perder Jesus Cristo, que está dando sinais de que vai morrer, de que vai se afastar deles. Eles se angustiam: vamos perder a razão de nossos últimos 3 anos. Vamos ter jogado toda a nossa reputação na lixeira a troco de nada. E o Senhor Jesus muda o foco dessas pessoas do tempo para o eterno. Não se angustiem, não se turbe o vosso coração. Creiam em mim como vocês creem em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. O que ele está dizendo a nós, meus irmãos, é que a nossa esperança está em algo sólido, algo verdadeiro, algo que se concretizará um dia quando para lá formos, seja por meio da morte, seja por meio do arrebatamento, mas naquele dia em que nós formos para lá, teremos a experiência concreta do que Cristo está dizendo aqui com base no próprio Deus. Há morada para vocês no lar celeste. Há um lugar para você, crente em Cristo Jesus, no lar celeste. Mas é tudo tão difícil agora. Eu me perco nas minhas confusões do dia a dia. Eu trabalho, me esforço, quero ganhar dinheiro para sustentar a minha casa, para me aposentar um dia. Quero ter condições de viajar. Que mal há nisso? Trabalho para ter regalo. E o Senhor Jesus diz que não é isso que importa. O Senhor Jesus diz: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. E o que tens guardado, para quem será? Ele muda o foco do tempo para o eterno. Temos crido no Senhor? Ou temos crido nas nossas forças, nos nossos amparos? No futuro de 1, 2, 3 anos adiante, nos nossos planos,
que nós já vimos fracassar tantas e tantas vezes? Em que é que nós confiamos? Confiamos nos nossos direitos. Não há uma lei que me assegura que eu posso ter isto aqui. Confio nessa lei. Prepare-se para se frustrar. Confio no Senhor e tiro os meus olhos do tempo e olho para o futuro eterno. E o Senhor me diz: há uma casa guardada para você no lar do meu Pai. E se não fosse assim, eu teria dito: eu sou verdadeiro e confiável, você confia em mim? Então eu emendo com 11:25 de João. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Crês isso? Nós demonstramos em que cremos com o modo como agimos. Mas o Senhor nos dá então uma certeza de esperança. Aliás, certeza de esperança é aquilo que o autor aos Hebreus mencionou, não é mesmo? O que é mesmo fé? Fé é a convicção, é a certeza daquilo que eu espero, daquilo que eu ainda não vejo. O Senhor então volta os nossos olhos para aquele em quem confiamos e com base nele, naquilo que nele esperamos, a eternidade celeste. Mas há mais. O Senhor nos mostra nesse texto que Ele faria, e digo faria porque naquele momento em que Ele falava aos seus discípulos, Ele ainda não tinha feito. Para nós podemos dizer que Ele já concretizou. Algo que nós, por vezes, ensinamos de maneira deturpada para as nossas crianças. E que alguns dos nossos mais idosos membros ainda acreditam que seja verdade. Alguns de nós imaginam que o Senhor Jesus nos céus está com um bonezinho virado para trás, uma colher de pedreiro numa mão e uma desempenadeira na outra, construindo casas, preparando o lugar para os crentes. Nós não ouvimos a pregação, nós nos distraímos. Nós pensamos nas coisas como nós estamos acostumados a ver. Mas o Senhor nos mostra no final do versículo 2 e no início do 3, que a expiação é algo que se cumpriu. E que Ele, com base em 13:33 e em muitos outros versos do Evangelho de João, cumpriria na cruz. O Senhor Jesus na cruz preparou o lugar para nós. O Senhor Jesus não está preparando o lugar. Oh, o Senhor está preparando um lugar na casa celeste para mim. Louvemos ao Senhor. Irmãos, o Senhor Jesus morreu na cruz uma vez só e basta. Ele já preparou o lugar. E nesse ministério que Ele nos prepararia, conforme o versículo 2, e no início do 3, Ele foi e nos preparou tal lugar. Ele nos garantiu algo que é presente hoje para cada um de nós. Por favor, volte a olhar o comecinho do verso 2 e veja o verbo haver. E veja como ele está flexionado aí. Na casa de meu Pai haverá? A casa já existe. A morada já está lá. E Ele nos preparou o caminho para lá. O caminho pela fé em Cristo Jesus. O caminho por meio do nosso Senhor que expiou os nossos pecados. Sem Cristo Jesus, o que nos esperava era a morte, o que nos esperava era o inferno. O Senhor Jesus mudou a nossa sorte. O Senhor Jesus, então, nos preparou o caminho na cruz. Morreu a nossa morte, para que nós vivamos diante de Deus. O ministério da expiação já nos dá as casas, as moradas seguras com Deus. E Ele mostra que isso tudo tem sentido com aquilo que dá sentido à fé cristã. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15,
disse que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas ele continua no texto, e logo a seguir, no versículo 20, mas de fato, ele diz, de fato, Cristo Jesus ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem. Meus irmãos, cremos em Deus. Temos, por causa da fé nele, na fé naquele que é absolutamente confiável, Jesus Cristo, Deus entre nós, a revelação do Pai, a esperança que vai além disso que nos envolve agora e que nos tira o foco da realidade que interessa. Temos o foco voltado por causa dele para a eternidade. Sabemos que ele preparou o caminho para lá com o ministério da cruz. Mas o que prova que essas palavras não são vãs? Como um simples, vai ficar tudo bem. O que prova isso? Versículo 3. Um verbo mostra a primeira volta de Jesus. E quando eu for e vos preparar lugar, olha o verbo aí, voltarei. Esta é a primeira volta de Jesus. Por isso eu escrevi ali, a dupla volta de Cristo. Não se assombre, não. Não sou dispensacionalista, não estou dizendo que ele vai voltar até o meio do caminho e vai dar uma brecadinha e depois volta e pisa na terra. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que ele já fez a sua primeira volta, a volta dentre os mortos. Vou preparar-vos lugar, voltarei. A ressurreição de Cristo é a base histórica da nossa fé. Nós temos fé em Deus, e eu lhes digo, talvez seja o mesmo com vocês, quero crer que sim. Eu nunca o vi, eu nunca o toquei, eu não ouvi a sua voz, eu creio nele, mas não tenho nele um ente material, tenho nele um ente real. Mas e a ressurreição de Cristo? Ela é histórica. Eu não a vi também, mas a história a registra. E muitas testemunhas. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o mesmo que mencionei há pouco. Mais de 500 testemunhas o viram ressurreto. História, material, real tal como Deus é. Material tal como a minha fragilidade criada requer. Eu preciso de algo que eu possa ver e palpar. Ele me compreende na minha pequenez e me dá isso. Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos. Mas porque ele ressuscitou, a igreja crê em algo que não creria se ele não tivesse ressuscitado. E nós cremos então na sua segunda volta. Ele voltou dentre os mortos, ele vive, ele reina, mas ele disse que faria algo. Ele voltaria para os seus. E o verso 3 continua e diz, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O Senhor Jesus nos levará para si. Eu lhe pergunto, você que sofre, você que padece, você que se entristece, você que está tentando se consolar nas coisas desse mundo, na riqueza, nos jogos mercantis, nas coisas que você tem, no tamanho do seu nome, no quanto você é reconhecido. Você que quer se consolar nisso, pergunto a você, por quanto tempo isso funcionará na sua vida? Quantos aqui podem me assinar um documento dizendo, com certeza, daqui a um ano estarei aqui de volta? Quantos podem me assinar um documento dizendo, olha, com certeza sairei desta casa e chegarei seguro, com certeza, na minha casa hoje? Quem pode dizer isso? Quantos já cumprimentaram-se, voltaram-se as costas e num ataque cardíaco fulminante se foram? Quantos já? Incontáveis! Todos os que já morreram e que estavam sobre a face da terra tinham planos, irmãos. Todos.
Tinham planos do que fariam amanhã. O Senhor tira de nós a noção do presente e acrescenta para nós a noção do eterno e nos consubstancia isso na sua ressurreição. Fundamento para que digamos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Isto é o que consola. E não consola para os próximos dias, para os próximos anos, consola para toda a eternidade. Pergunto de novo com Cristo para você, segundo João 11:26. Crês isto? Fundamento para o consolo. Que então você tenha no seu coração, nesta noite, fundamentos. Alguns fundamentos muito grandes, irmãos. Para nós, em especial, que somos cristãos, os maiores. Crer em Deus. Ora, Jesus Cristo é Deus encarnado. Crer em Cristo. Absolutamente confiável. Os meus olhos postos no tempo? Não se turbe o vosso coração. A eternidade está guardada para vocês. Já há um lugar para vocês lá. E eu sou o garantidor do lugar. Porque eu preparei o lugar para vocês, diz Jesus. Eu o fiz na cruz. E isto está provado. Sabe como que eu provei isso, diz Jesus? Ressuscitei dos mortos. Pode ter esperança. Pode ter consolo. Pode ter ânimo para viver. Ele voltará para buscar a sua igreja. Viva em paz. Não se turbe o vosso coração.